Muito bom dia, caros amigos, caros irmãos. Olha que maravilha. Estamos aqui novamente, mais uma terça-feira para o nosso Evangelho na Rede. Toda terça-feira, preciosamente, às 8 horas da manhã, estamos aqui na bênção do nosso mestre representado naquela figura ali. E que satisfação poder estar aqui mais uma semana. Hoje, na nossa semana número, deixa eu confirmar aqui, 51. Boa ideia, hein? É antiga. Quem se elevar será rebaixado. Que alegria poder estar aqui, gente. Eu dou a minha saudação aqui a você que se desprendeu do seu horário da sua terça-feira. Geralmente essa semana é uma semana, o pessoal descansa bastante ali entre o Natal e o Ano Novo. Muitos amigos nossos, irmãos aqui, companheiros da Rede Amigo Espírita, resolveram fazer uma pausa nesse período, a gente compreende. Alguns foram viajar, outros estão fazendo seus afazeres aí, correndo atrás das coisas. Recebendo familiares de longe, né? Mas nós podendo fazer esse trabalho, para nós é uma alegria, não é nenhum sacrifício, ou seja, não estamos aqui a contragosto, muito pelo contrário, a gente ama fazer isso aqui. Então, eu dou minha saudação a você, desejando que possamos ter mais uma terça-feira ótima aí de aprendizados para ambas as partes, né? Nós estamos aqui aprendendo também. E se por acaso esse aprendizado pudesse estender a você que está aí nos acompanhando, para nós é uma alegria dobrada. Então, meu bom dia, meu abraço e o abraço da Estela para nós. Muito bom dia, gente. Que bacana mesmo estarmos aqui com esse ano findando, né? Chegando o último evangelho do ano. É verdade, o último evangelho. E aí nós nos enchemos de esperança, de fé. Muitas pessoas com a família ali enlutada ainda pelo que ocorreu no ano passado, no ano retrasado. Mas vamos que vamos, buscando aqui as ferramentas necessárias para prosseguir com mais entendimento e trazendo mais leveza para a alma. E assim mais felicidade, não é? Sem dúvida. Quem que tá aí com a gente, Alciander? Vamos ver que tem bastante gente aqui, apesar do número total aqui dos aparelhos conectados ainda ser pequeno, mas já é 100, já tá estamos bom. quase em 100 aparelhos aqui ligados aqui. E vamos então para a nossa prece inicial, porque hoje o assunto é bacana, como sempre, e promete muito. Vamos para nosso momentinho de oração aqui. Vamos lá? Amado Mestre Jesus, que nos envolve com sua luz, com suas energias de paz e de amor. Obrigado por mais essa oportunidade. E gratidão, Senhor, por estarmos chegando no final do ano, aqui juntos, com um pouquinho de saudade no coração pelos que se foram, mas com muita esperança no porvir. Mestre Jesus, gratidão pelos seus enviados de luz, nossos instrutores, benfeitores, que adentram todos os lares que estão buscando o vosso entendimento. Mestre, abençoado seja toda a alma que é tocada pelo desejo de mudança, de melhoria, que é tocado pela busca da paz. Abençoado cada coração ligado aqui conosco, encarnado e desencarnado. Que as pessoas que estão passando nesse momento pela nossa mente possam ser ligadas a esse momento de paz, a essa vibração de amor. Muito obrigado, Senhor, por poder ter passado esse ano e chegar aqui nesse último evangelho. Que possamos dar início a ele e nos preparar para o ano que virá, com muita paz e esperança e fé no coração. Que assim seja. Que assim seja. Hoje eu trouxe a leitura prévia desse livro Paz e Renovação, que é de Francisco Cândido Xavier, por Espíritos Diversos. A mensagem é de Emmanuel, do capítulo 20, que se chama Vibrações. Se alguém te desfecha vibrações contrárias à tua felicidade, endereça a esse alguém a tua silenciosa mensagem de harmonia e de amor com que lhe desejes felicidade maior.
Parece simples, mas Facinho, é facinho de difícil. fazer. A aplicação é Pois é. difícil. Pois é. Gente, deixa eu pedir licença para vocês para dar um último alôzinho aqui, um último beijo para tanta gente que chegou boa aqui. A Carminda Patrício, a Cláudia Schiden, de Viamão, no Rio Grande do Sul, a Genaura Ferraz, a Edna Maria Sarquis, a Nasa Martins, a Luciana Duarte, a Patrícia Arantes, nossa amiga querida, a Karina Nogueira. E a Ania? Não podemos ficar sem a Karina de jeito nenhum. E meu amigo Henrique Dias, que figura maravilhosa. Opa! Que honra ter o nosso grande mestre, né, o Henrique, nosso isso amigo, aí. nosso mestre, nosso irmão, companheiro, idealista e espírita, renomado aqui em Rio Preto. O Eu Henrique... era adolescente, eu assistia a Pois palestra é. do Henrique, não denunciando a idade dele. Não, o Henrique fez agora 41 anos de idade, semana passada. não sei É que por você quê. assistia quando você tinha 1 ano de idade, é por isso, você era muito nenezinho, né, Henrique? Mas brincadeiras à parte, o Henrique é uma figura que eu tenho muito carinho, muito respeito, muita admiração. E a Rê chegou, E o Edson Renata Antônio, Bel. o Edson Bolzan também, nosso querido amigo Edson de Potirendaba. Um abraço grande, figura incrível, o Edson também, que sou muito admirador dele, um amigo querido, um cara sensacional. Obrigado pela companhia de vocês aí. Vamos para o nosso estudo, então. E aí, tia FGGR, que entrou aqui no YouTube agora também, mandando um coraçãozinho, obrigado. E a Renata Mello também chegou aqui agora, né? A nossa querida Rezinha do pedal. Rê, pedala mais do que... É isso aí. Que quem anda que os motoqueiros aqui de Rio Preto, viu? Bom. Vamos para o nosso estudo, gente? Vamos lá. Que a nossa hora está correndo, hein? O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Essa é uma versão que a gente gosta de ser espiral, que não fica dobrando, né? Fica mais fácil de manusear. E essa aqui traduzida pelo José Herculano Pires, que a gente gosta muito. Então, estamos no capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito. E vamos então hoje aos itens 3, 4, 5, 6 e... É o 7 também? Deixa eu ver. Não, Nossa, até o 6, do 3 ao 6. Vamos lá? Quem se elevar será rebaixado. Vamos lá, gente? Acompanhe a leitura aí, por favor. Naquela hora, chegaram-se a Jesus os seus discípulos, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: Na verdade vos digo que, se não fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, esse será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, a mim é que recebe. Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5. Então se chegou a ele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e pedindo-lhe alguma coisa. Ele lhe disse: Que queres? Respondeu ela: Dize a estes meus 2 filhos, que se assentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. E respondendo Jesus disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Disseram-lhes eles: Podemos. E ele lhes disse: É verdade que haveis de beber o meu cálice, mas, pelo que toca a terdes assento à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence conceder-vos. Mas isso é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Mas Jesus os chamou a si e lhes disse: Sabeis que os príncipes das nações dominam os seus vassalos, e que os maiores exercitam sobre eles o seu poder. Não será assim entre vós, mas aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em redenção de muitos. Essa mensagem está no livro de Mateus, no capítulo 20, nos versículos de 20 a 28. E aconteceu que, entrando Jesus num sábado em casa de um dos principais fariseus, a tomar a sua refeição, ainda eles o estavam observando.
E notando como os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa, propôs-lhes esta parábola: quando fores convidado a alguma boda, não te assentes no primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali outra pessoa, mais autorizada que tu, convidada pelo dono da casa, e que, vindo este que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o teu lugar a este. E tu, envergonhado, vás buscar o último lugar. Mas, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Servir-te-á isto então de glória, na presença dos que estiverem juntamente sentados à mesa. Porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Mensagem no livro de Lucas, capítulo 14, item 1, e versículos de 7 a 11. Estas máximas são consequências do princípio de humildade que Jesus põe incessantemente como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, nas seguintes palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma o menino como exemplo de simplicidade de coração e diz: todo aquele, pois, que se fizer pequeno, como este menino, será o maior no reino dos céus. Ou seja, aquele que não tiver pretensões à superioridade ou à infalibilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nesta outra máxima: aquele que quiser ser o maior, seja o que vos sirva. E ainda nesta: porque quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. O Espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo, ao mostrar que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos na terra, e que frequentemente são bem pequenos os que foram grandes e poderosos. É que os primeiros levaram consigo, ao morrer, aquilo que unicamente constituiu a verdadeira grandeza no céu e que nunca se perde: as virtudes. Enquanto os outros tiveram de deixar aquilo que os fazia grandes na terra e que não se pode levar: a fortuna, os títulos, a glória, a linhagem. Não tendo nada mais, chegam ao outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos, que tudo perderam, até as roupas. Conservam apenas o orgulho, que torna ainda mais humilhante a sua nova posição, porque veem acima deles e resplandecentes de glória aqueles que espezinharam na terra. O Espiritismo nos mostra outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que mais se elevaram numa existência são abaixados até o último lugar na existência seguinte, se deixaram dominar pelo orgulho e a ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem queiras sobrepor-vos aos outros, se não quiserdes ser obrigado a descer. Procurai, pelo contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um mais elevado no céu, se o merecerdes. E que assim seja. E vamos ao comentário então da Estela. Opa! Sabe que interessante, gente, que é o entendimento do Evangelho na nossa vida. Para que serve o Evangelho na nossa vida? É muito bonito na teoria saber que ele é o código de conduta moral que Deus deixou aqui na Terra para nós. Para quem gosta da Bíblia, para quem gosta de outras interpretações, todas elas vão nos levar a um autoconhecimento, a um domínio e equilíbrio de si mesmo. E aí, quando eu vejo uma mensagem dessa, eu estava até comentando com o Oceander aqui, ela parece tão óbvia que fica difícil de falar sobre ela, mas ao mesmo tempo, se nós não trouxermos para o nosso coração, para o cotidiano, ela se perde, porque é uma mensagem linda.
Compreendi, eu tenho que ser humilde. Compreendi, legal. Mas o que é ser humilde? Nós ainda não entendemos isso. Vou dar aqui alguns exemplos para que toque no nosso coração, que chacoalhe mesmo. E aí, quem sabe, quando acontecer, eu vou driblando esse meu orgulho que fica saindo, essa rainha que mora dentro da Estela, esse rei que mora dentro do Oceander. Por exemplo, nós estamos aqui em redes sociais, então todos nós sabemos lidar com rede social. Aí tem um dia que você coloca assim, bom dia, que dia lindo e maravilhoso. Alguém vem embaixo e escreve assim, maravilhoso para você, porque para mim tá ruim. Aí te irrita. Por quê? Te irrita. Porque o comentário da pessoa pesou sobre o que você sente e você não se conhece. Então ele te abala, abala suas estruturas. Por quê? Porque abalou o nosso orgulho. O humilde não fica destemperado, ele não fica agressivo porque teve uma opinião contrária à dele. Dentro da sua casa, o quanto você se esforça para compreender a opinião do outro. Quando Jesus diz que esse menino sim vai entrar, faz assim, igual esse menininho, essa criancinha, que você vai entrar no reino de Deus. Muitas pessoas dizem assim, sabe por quê? Porque criança é inocente. E se você for interpretar a criança, ela tem tantas amostras de humildade que nós adultos não temos. Por exemplo, a criança, ela escuta o que nós falamos, os adultos tentam ensinar o tempo todo, nós criticamos o tempo todo e ela não fica enfurecida. Ela não gosta muito, mas não fica enfurecida. Bom dia, Welber Vesque Costa, o Elbinho, nosso primo. Então, imagina, a criança, ela tem característica de humildade, dentre tantas outras. Ela tem desejo de aprender. E nós, adultos? Quando você leva uma chamada de atenção, o que você faz? A gente não gosta. Ah, mas quem que gosta de ser chamado a atenção? Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Mas quanto você reage, quanto você destempera com alguém falando algo para você, falou, oh, não tá certo isso. Olha, por que você não faz assim? Aquilo te irrita por dentro, sabe por quê? Porque tá mexendo no nosso orgulho. Nossa, eu sei muito disso, gente. Porque eu sou uma pessoa orgulhosa. Eu quero ver alguém que fala que não é. Pode até falar, mas no fundo é. Que nem admite ser. Se fôssemos humildes, nós não estaremos aqui. A gente estaria no mundo espiritual. E a criança, quando Jesus aponta para nós isso, é porque quanto você chama a atenção de uma criança? Até ele chegar na adolescência, ele aguenta de boa. Não faz isso, para com isso. E nós chamamos a atenção das crianças sem um mínimo de respeito, porque quando é adulto, eu vou chamar a atenção do Oceano, já falou, Oceano, não, né, vamos fazer assim, a gente floreia ainda para ficar menos pior a crítica. Mas para a criança, não, para com isso. Deixa de fazer isso daí errado. É bem... E ela aguenta, porque ela ainda não se empoderou do próprio orgulho. E a criança, ela mostra para nós também aquele desejo de aprender. Você já tentou ensinar algum adulto? Quanto mais orgulhoso ele é, mais ele não te escuta. Você está falando com a pessoa, ele está assim, ó, concordando, mas já pensando, ele nem está ouvindo o que você está falando. Ele já está pensando no que ele vai falar, no que ele vai responder. A criança olha dentro do seu olho e escuta o que você está dizendo. Ela não discorda, ela não rebate, ela escuta. E depois ela responde segundo aquilo. Nós, adultos, bom, vocês devem ter ideia, quem trabalha em equipe, quando chega alguém novo. Ele é, na medida que ele é muito orgulhoso, ele vai sempre dando um jeito de falar, não, eu entendo sobre isso. Eu sei sobre isso. Não, onde eu trabalhava fazia desse outro jeito aqui. Ele não tem vontade de aprender. E aí essa pessoa fica difícil lidar com essa pessoa orgulhosa. Você está falando com um adulto, ele faz assim, eu sei. Não sabe, eu tô te falando aqui, ó, presta atenção.
Não, eu sei, eu faço isso. Eu nunca erro. Olha aqui como eu faço as coisas bem feitas. Pô, gente, é claro que a gente erra. O tempo todo. Então você vai ser uma pessoa insegura da vida, não inseguro, mas ter o entendimento que eu faço o meu melhor, mas dentro do meu melhor tem erros. Isso é humildade, isso eu vou ser exaltado. Sabe por quê? Só para vocês terem ideia. Deixa eu vir mais para cá. Só para a gente ter ideia. Eu estou assistindo com a minha filha de 13 anos um Masterchef antigo, que ela gosta de assistir Masterchef. Acho que 2015, 16 por aí. Então a gente assiste os programas novamente como se estivesse vivendo a temporada. E aí já está com um monte de competidor que entra, agora acho que só estão uns 10, 12. E ela falou para mim, mãe, eu gosto desse, daquele. E aí eu peguei no ar, falei, você gosta dessas pessoas? Sabe de quem ela mais gosta? Dos humildes. E assim é na nossa vida. As pessoas que você mais gosta, você pode ter certeza, são os humildes. Quer ver o quanto você incomoda? Às vezes a gente se incomoda. Você chega em um lugar, gente, eu estou falando você, porque os exemplos são meus, são do meu cotidiano, mas eu falo, eu chego, só para a gente entender. Nós chegamos em uma grande roda, de família, de amigos. Aí tem uma cadeira ali, e você está em pé. Aí a pessoa diz assim, fulano, senta. Aí você disse o primeiro não. Gente, como somos duros e inflexíveis, isso mostra o quanto somos orgulhosos. Aí você não senta nessa cadeira, aí o outro, fulano, senta aí. Não, tem lugar aqui. Aí você fortalece o não. Eu falei não a primeira vez, agora eu vou falar que não. Ou senão tá todo mundo almoçando ou comendo a sobremesa e você fala, não. Sabe o que você faz com a sua humildade? Você para de incomodar os outros, você vai e senta. É para agradar os outros. Não é agradar, é não querer incomodar. Mas como eu falei não a primeira vez, agora eu vou manter o não. Porque se eu falei não 2 vezes, quem vão pensar de mim, da minha falta de firmeza, da minha prepotência, eu dizer sim. Então tá bom, vocês venceram. Nós não conseguimos falar que o outro venceu em pequenos detalhes. A pessoa te oferece a sobremesa, não quero, tô cheio, nossa, não quero. Sabe o que você faz? Pega um pouquinho, a não sei que você não gosta mesmo, pega um pouquinho para não incomodar os outros. Nós dizemos não, aí a gente tem medo de dizer sim, por quê? Porque vão achar que a gente é fraco. E quem que é o forte de verdade? São os legais, são os que não incomodam, são os flexíveis, e esses são os humildes. Nós somos orgulhosos o tempo todo. Perceba quando alguém te fala alguma mensagem contrária do que você está fazendo, do que você está falando, perceba o quanto isso te enfurece. É o tamanho do seu orgulho. É uma chama que arde, chega você ficar vermelho de raiva. Vai chegar 2022 agora, nós temos eleição. E aí, quanto você aguenta do outro não ter a mesma opinião que a sua? Todos nós somos reis e rainhas, só que a gente não tem o poder de verdade de um rei e uma rainha. Então, quando você expressa a sua opinião e o outro expressa a contrário, dentro de você é assim, como essa pessoa não está aceitando a minha opinião? Dentro de você é isso. Dentro de nós, o orgulho cresce tão grande que chega a doer. Aí você não consegue nem almoçar no dia. Porque aquilo está fervendo. Por quê? Porque o outro, que na tua cabeça, na nossa cabeça insana, é um súdito, como que esse súdito não está pensando como eu? Quem manda aqui sou eu. A gente não manda nem no nosso corpo. Nós temos que avaliar essa quantidade de orgulho que existe aqui dentro. E se é assim nessas pequenas ações, você vai sair dessa live agora, eu e o Oceano, nós vamos sair dessa live agora, e pode ter, de imediato, alguém que vai contrariar o que você fala. Alguém que vai falar assim, ô fulano, foi você que guardou aqui, você guardou no lugar errado. Ô fulano, foi você que fez isso no seu trabalho, né? Então, não é assim que é para fazer. E aí, quanto que isso arde dentro de você? Quanto que isso dói dentro de nós? Uma crítica, uma pessoa falando assim, sabe isso aí que você me falou? Eu não aceito, não. A pessoa não aceita que você é espírita? Beleza. Mas eu
finjo estar defendendo a doutrina espírita, mas eu estou defendendo meu ponto de vista. E essa defesa, depende o quanto essa defesa é enfurecida, isso mostra o quanto eu sou orgulhoso. Porque quando eu sou orgulhoso e eu não deixo a peteca cair, sai de mim os bichos que moram dentro de mim. Eu mudo meu tom de voz. No meu caso, é um rinoceronte, já começa a sair aquele chifrão de dentro. Por quê? Eu mudo meu tom de voz. Meu corpo fica mais rígido. Eu estou pronto para a guerra. Bastou uma pessoa dar um ponto de vista diferente. Se prepare, a eleição está aí. O que aconteceu 4 anos atrás? Famílias rachadas. Por quê? Porque é tudo orgulhoso. A gente fala aquela frase facinha, aquela frase. Quem nunca daqui, eu duvido que alguém daqui não ouviu aquela assim, ó. Eu prefiro ter paz do que ter razão. É lindo. Eu coloco isso no Facebook, no Instagram, eu falo isso. Mentira, bastou alguém falar uma opinião contrária, você quer convencer o outro. E não é do convencer de um bem maior, não, você quer convencer do teu ponto de vista. Se isso não é um orgulho, eu não sei o que é. E aí chegamos no mundo espiritual, e felizes e contentes porque guerreamos em nome de Jesus, guerreamos em nome da doutrina espírita, porque eu não deixo ninguém falar mal da doutrina. Ah, o fulano tal candidato para mim é do mal, então eu defendo o bem, chego feliz lá no mundo espiritual porque eu lutei pelo bem. Lutar pelo bem é você ir na favela fazer caridade. Lutar pelo bem é você ser voluntário. Lutar pelo bem é você fazer uma prece para uma pessoa que você nem conhece. Lutar pelo bem é ação no bem, não é contra o mal. Então você, amigo, irmão, irmã, eu e o Oceano, quando estivermos agressivos em nome de alguma coisa que você defende, saiba, isso não é do bem. Isso, infelizmente, é do mal. Mesmo a gente falando assim, mas você não está entendendo, Estela, eu tô com a razão, olha aqui, ó. Eu sei, eu entendo, porque eu também sou assim. Mas infelizmente não é. Infelizmente não. Na verdade não é, porque é felizmente. Viver em um mundo de paz vai ser viver em um mundo que eu vou poder conversar com a pessoa do meu ponto de vista, ela expressar o dela e não doer dentro de mim, ela ser diferente de mim. Então que possamos encontrar nesse ano novo que vai vir, é um ano de eleição, é um ano desafiador porque estamos lidando com pessoas que perderam entes queridos, estamos lidando com pessoas que estão prejudicadas financeiramente, estamos lidando com adversidades que vieram lá de trás, do início da pandemia. Então está mais fácil agora, porque estamos passando a pandemia, então está todo mundo mais flexível? Claro que não. Nós acabamos de terminar uma prova. Você lembra da tua prova quando você era criança? Eu lembro. Você terminava, você ainda ficava com aquela cabeça assim, ó, fervendo. É assim que estamos agora. E aí estamos entrando em um ano eleitoral. Segura o bicho que existe dentro de você. Esse animal não pode sair. Porque você vai romper com uma pessoa, com o teu pai. Ah, o meu pai... Eu e você pegamos um caso no final da eleição passada, eleição presidencial, que a moça não conversou mais com o pai. Fazia mais de ano. Mas por quê? Ah, porque ele votou no fulano e eu não admito ele votar no fulano. Peraí, o seu pai, aquele cara que pegou você no colo tantas vezes, que pagou os seus estudos, que pegou na sua mãozinha para levar vacina, que deu comida, alimentação, é porque ele tem um ponto de vista diferente que o teu. Você tá sem conversar com ele, você tá brincando comigo. Não dá vontade de falar isso para a pessoa. É claro que a gente não falou com esse jeito agressivo, mas é uma ingratidão danada. Isso mostra o quanto somos pouco humildes. A pessoa que mora com você, o Oceano mora comigo. O quanto um companheiro não nos dá, o quanto ele enche a mão e nos dá. Mas aí tem um dia que ele tira alguma coisinha. Isso vai mostrar o quanto eu sou grato, o quanto eu sou humilde. Quando ele tira, eu tento entender o que está acontecendo. Eu não ataco. Então vamos segurar aí, gente. Vamos segurar esses animais para realmente não só entrar no reino dos céus quando eu desencarnar, mas fazer aqui dentro, hoje. Esse negócio de entrar no reino do céu, de achar que eu vou desencarnar, vai ter uma porta linda, brilhante, se abrindo para mim. Essa porta se abre no momento, todos os dias, dentro do seu coração, no momento
que você resolve ter paz de verdade em nome do amor. Você imagina que se acontece aqui em casa, eu e o Sandro discute, o que acontece com um casal que discute? Mas discutir é normal, né? A gente colocar o ponto de vista, discussão é do bem. Briga, vamos colocar, o que acontece se eu e ele brigar? Nós ferimos as pessoas que nós mais gostamos, que são as nossas filhas. Nós mais amamos. Então, em nome do amor, eu baixo um pouco a crista. Eu baixo um pouco o meu orgulho. E que nasça a humildade aí no coração de todos nós. Que isso que é o Evangelho traz para nós, felicidade e harmonia. E é isso aí. Deixa eu dar uma luzinha aqui pro Nicolas Lima, que ele está aqui no YouTube, perguntando aqui qual que é o nosso canal, está gostando da nossa pregação. Ô, Nicolas, nós somos espíritas, nós estamos aqui na Rede Amiga Espírita, fazendo sim uma abordagem da doutrina espírita à luz do Evangelho de Jesus, e estamos aqui todas as terças-feiras, 8 horas da manhã, tanto aqui no YouTube da Rede Amiga Espírita, quanto no Facebook também. Tem o nosso canal, tem o nosso perfil no Facebook, meu aqui, o Andervesco, da Estela Onish. Então seja muito bem-vindo você e os amigos que estão aqui pela primeira vez, que eventualmente ainda não conhecem esse trabalho. Nós estamos já desenvolvendo essas lives aqui desde 2015, já vamos aí para quase 7 anos aí, né, ininterruptos aí, em setembro de 2015 nós começamos. Então seja muito bem-vindo você e todos os irmãos aí que queiram vir conosco aprender um pouquinho mais sobre o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, tá bom? Bem-vindo você. Eu vi que você está fazendo algumas perguntas aí, então a gente lê tudo aqui, assim a gente não consegue responder todas, porque senão, se a gente fosse responder todos os questionamentos aqui, ficaria difícil a gente então fazer a reflexão da abordagem do dia, tá bom? Então, depois você pode falar com a gente aí no privado, chamar a gente aí no Messenger, no WhatsApp, aqui nós estamos disponíveis para você e para todos os irmãos que estão aqui também. Para poder, então, fazer aqui um complemento do que a Estela falou, a lição de hoje, que é muito propícia para o nosso entendimento de quem se elevar, ou seja, quem se elevar, ou seja, a elevação, quando ela acontece vinda da minha parte, ou seja, quando eu me elevo, significa que eu me coloco em um pedestal, mesmo que de maneira inconsciente ou indireta, mesmo que eu não tenha plena convicção disso, mesmo que eu ache que é normal ser assim. O indivíduo que se coloca numa posição de superioridade, ele já se acha maioral, ele não dá abertura para novos aprendizados. Então Jesus veio trazer um alerta para nós, que para poder entrar no reino dos céus, que nada mais é que um estado de espírito, a gente até falou isso ontem no Ailuz, nenhum de nós está em posição de poder se colocar em grau de superioridade, e nenhum de nós pode deixar de abordar isso no nosso sentimento. Todos nós queremos sim, como disse até o meu amigo Luciano Praciano agora há pouco, é muito difícil nós não sermos alguém que busque proeminência, alguém que busque relevância, que busque se destacar de alguma maneira. Mas tem que ter uma dosagem para isso, porque senão nós passamos a nos tornar prepotentes, arrogantes, passamos a nos achar aí, como diz um ditado popular aí, até da gíria dos jovens aí, né, a última bolacha do pacote. Quando você se coloca como maioral, estabelece um grande alerta e um grande perigo à frente. Porque por trás dessa autocolocação em um pedestal, passamos então a nos sentirmos superiores. E esse sentimento, ele é altamente autodestrutivo. Não há abertura então para que nós sejamos mais afáveis, mais humildes. Então Jesus coloca a figura de um menino, de uma criança, que eu fico imaginando a cena de Jesus estar ali conversando com muita gente, e aí chegar uma criança, essa criança facilmente aceita aquela abordagem do Cristo, de pegar o menino, até às vezes eu fico imaginando Jesus tão carinhoso, né, pegando aquela criança, um menino, colocando próximo dele, ali pondo a mão no ombro dele, falando assim, tá vendo, ó, um menino aqui. Essa humildade, que para poder entrar no reino dos céus, para melhorar esse estado de espírito, para poder entrar dentro do reino dos céus que está dentro da nossa mente, ou não, você se coloca no reino dos céus ou não, depende do teu estado emocional.
Para poder, então, ter essa paz de espírito, ter esse entendimento de que é preciso estar sempre em aprendizado constante, é preciso reconhecer que ainda somos pequenos, que ainda temos muito que aprender, e já dizia o filósofo da antiguidade, né? Só sei que nada sei. Quanto mais eu descubro as coisas, quanto mais eu aprendo, mais eu descubro automaticamente que eu nada sei. Quem não tem esse entendimento já se acha alguém sábio, alguém já completo. Essa completude dificilmente vem junto, vem de mãos dadas com uma humildade. Vocês conhecem gente que se acha um maioral? Não precisa ninguém citar nome de ninguém aqui não, viu gente? Por favor. Mas quem se acha um maioral, não tem mais nada a aprender, já é praticamente um semideus, né? A pessoa já se coloca assim. E aí, a pessoa sendo um semideus, quer dizer, ela se colocou com esse entendimento que ela é assim, vocês imaginam que tragédia que deve ser conviver com os chamados subalternos, né? Você imaginou? Os pequenos. Você imagina, Eu por sou exemplo, tão ó, vou fazer uma grande. simulação aqui. Eu sou um cara que sei tudo, tá, gente? Eu venho aqui, tô tolerando essa mulher aqui do meu lado, que sabe quase nada. Mas fazer o quê, né? A gente tem que conviver com os Cheio de pequenos, né? defeitos, a pessoa cheia de defeitos. Não era para eu estar aqui, era para eu estar conversando só junto com PhDs aí do mundo, né? Então, olha que arrogância, olha que situação ridícula. Você não consegue conviver. As pessoas não aguentam conviver com quem é assim. Então, essa soberba faz com que o indivíduo tem coisa que ele não sabe, mas ele não admite que não sabe. Ele jamais vai pedir ajuda para alguém, porque ele não vai se rebaixar, vamos dizer assim. Eu não vou pedir nunca opinião para essa mulher aqui, você acha, ela não sabe nada, eu que sei tudo. Vou pedir informação para ela de como é que eu faço um bolo, por exemplo, você acha? Então, o indivíduo se fecha para novos aprendizados, porque o seu senso, o seu autoentendimento de superioridade bloqueia, ele se autobloqueia. Então, ele não tem mais capacidade de crescer, porque ele não é capaz de pedir ajuda para ninguém. E para a gente crescer, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos do auxílio de todos. Então, estou vendo o pessoal comentando que, eu conheço quem é assim. Pois é, todos nós conhecemos. Agora nós temos que fazer uma autoanálise que dói quando a gente faz essa reflexão aqui, né? Será que eu não sou assim? Quanto dessa pessoa mora em mim? Quantas vezes eu não sou assim? Não tenho essa sensação de semideus aí. Porque não adianta nada a gente identificar isso nos outros. Isso aí é fácil de fazer. O difícil é reconhecer isso em nós. Então, meus irmãos, o convite que o Cristo nos faz é para que nós sejamos aquele que serve, aquele que não busca ser servido. Porque enquanto você está servindo, você está aprendendo. Você está exercitando a sua humildade. Você está se colocando à disposição da utilidade. Você se coloca à mercê dos benfeitores espirituais que trabalham para Jesus. E eles vendo o teu esforço de auxiliar, eles vão te capacitar. E eles te influenciam com mensagens edificantes mentalmente. Eles colocam em você ideações, ou seja, idealizações, ideias, para que você progrida cada vez mais. O benfeitor Emmanuel traz em uma de suas reflexões uma mensagem que é mais ou menos assim. Ele diz assim que muitos dos desconhecidos na Terra são muito conhecidos no mundo espiritual. E muitos conhecidos na Terra, proeminentes, famosos, né, até eruditos, intelectuais e até muito inteligentes. São muitos destes muito desconhecidos no mundo espiritual, porque lá o que vale não é a tua capacidade intelectual, não é o teu poder, não é quem você foi aqui enquanto encarnado, não são os seus títulos, como diz até o Evangelho, os seus bens, o seu patrimônio, não é não é o grau, a sua graduação, não é o seu poder, eu fui prefeito, eu fui governador, eu fui presidente, Isso não vale nada no mundo espiritual. O que vale é o teu ganho, é a tua conquista moral, é a tua capacidade de amar, de ser flexível,
de compreender, de amparar, de, como disse até um amigo aqui, hoje vai haver aqui um processo de ressuscitar aqui muitas pessoas. Pois é, tem muita gente que precisa de ser erguido, ser, entre aspas, ressuscitado. A pessoa está praticamente morta, moralmente, mentalmente. Quem consegue elevar essas pessoas, quem consegue levar uma palavra de bom ânimo, consegue exercitar nela o sentido da vida, esses são os humildes, aqueles que se propõem a ensinar, a ajudar. E aquele também que não só ensina, mas se propõe a aprender. Que ninguém é autossuficiente, ninguém é completo, ninguém é poderoso. Nenhum de nós aqui pode bater no peito e falar assim, eu sou independente, eu não preciso de ninguém. Todos nós precisamos de todo mundo. Não existe ninguém nesse mundo que não seja capaz de ensinar, nem que for um pequeno detalhe para nós. Não existe. Até o indivíduo aparentemente, né, abandonado pela vida, ou que se abandonou, que está aí numa situação complicada, até materialmente falando, devia estar jogado num canto, está às vezes no hospital em fase terminal, ou está ali morando na rua. Todo mundo carrega dentro de si um manancial de conhecimento. Hoje mesmo conversando com uma amiga, ela estava contando do pai que um mês antes de falecer, fez uma grande reviravolta na própria vida. Passou a ter atitudes muito elevadas, de união, de compreensão, de carinho, de afeto. Então, meus amigos, nenhum de nós é desprovido, nenhum de nós é vazio, todos nós somos ricos. Mesmo que às vezes nós não demonstremos isso, mesmo que as pessoas sejam ali um cofre fechado, uma hora elas vão abrir esse cofre e vão mostrar a riqueza que tem dentro de si. Então, saibamos disso e enxerguemos as pessoas com quem convivemos com outro olhar, um olhar um pouquinho mais amistoso. Nós precisamos eliminar esse príncipe que ainda habita em nós, esse rei. Não é o rei Reinaldo, nosso amigo, não, viu, rei? Não é para te eliminar, não, viu, rei? É outro rei, é o rei, é a monarquia, né? É o rei monarca, aquele indivíduo que estava acostumado a mostrar só com o dedo, assim, ó, faz isso, faz aquilo, quer aquilo outro. Esse sentimento nos rebaixa. Aquele que é servido o tempo todo é o que está rebaixado, é o que se eleva. Jesus usou vários exemplos, tanto do menino, quanto daquele que chega numa festa e se coloca em posição de vou sentar ali na última mesa, porque eu não quero incomodar ninguém. Eu cogito a possibilidade de que existe alguém nessa festa que é mais importante do que eu, que é mais, nesse momento, nessa festa, para essas pessoas, existe alguém que tem uma necessidade de sentarem mais próximo dos noivos, por exemplo. Às vezes são os pais dos noivos, um parente que veio de longe, um parente que fazia muito tempo que os noivos não viam. Então eu vou lá, bonitão, sento lá, deixa eu ver qual que é a melhor mesa aqui. Cheguei primeiro, né? Então, esse grau de superioridade, de querer sentar no melhor lugar, é atitude monarca, é atitude principesca, que nós temos que eliminar o quanto antes na nossa vida. E aí, quando então eu não tenho essa atitude, eu falo, não, deixa eu sentar um pouquinho longe, porque deve ter alguém melhor do que eu. E isso não te rebaixa. Ter esse sentimento que tem alguém que está ali momentaneamente numa posição de superioridade em relação aos demais do que você, não te rebaixa em nada. Muito pelo contrário, te eleva. Mostra que você é consciente, que você pode sim, numa festa, não ser o convidado mais importante. E qual o problema disso? Por que eu tenho que achar que eu vou em um local e eu vou ser o proeminente? Não. Eu tenho que cogitar essa possibilidade de que eu posso sim sentar lá na mesa mais distante. E Jesus ainda deu um alerta. Olha, se você se colocar nesse posicionamento, é até possível que o dono da festa venha e te chame e fale assim, ô Luciano, você está sentado longe aí, vem para cá, chega mais perto de nós. Aí é a hora que você mostra que, olha que beleza, eu fui convidado para estar aqui perto dos noivos. Ninguém vai mais me tirar. Então, esses são exemplos para a gente refletir de como que anda a nossa atitude diante dos locais que a gente vai. Eu quero sempre pegar o bife maior, né?
Eu quero sempre, que nem a Estela usa como Eu exemplo, mereço. eu quero sempre estar com o controle do remoto na mão. Sou eu que determino qual canal que vai ser assistido, qual filme que vai ser assistido. Quando eu chego em um lugar, eu quero dar uma carteirada lá, eu quero passar na frente de todo mundo na fila, porque eu sou o fulano de tal, ué. Aqui meu crachá aqui, ó. Né? Igual tinha o personagem do Chico Anísio lá que mostrava que eu trabalho na Globo, ó. Aqui é o meu crachá. Então, meus amigos, quem se elevar, quem se coloca numa posição de superioridade, quem se coloca em um pedestal, vai ser rebaixado. E aí você pensa assim, mas quem vai me rebaixar? As circunstâncias, a vida. O soberbo, ele perde lugar porque as pessoas não suportam conviver com ele. Então ninguém vai querer continuar deixando o soberbo lá no alto. As pessoas vão pegar e chegar e vão falar: ah, meu filho, se enxerga, quem você pensa que você é? Que vai te catar, rapaz. Você pensa que você chega aqui mandando aqui, vai pro fim da fila lá. Então, a vida nos coloca rebaixados. Não é Jesus que vai vir nos rebaixar, não é Deus, não é a Estela, não é. São as circunstâncias. Então, que nós tenhamos a sabedoria de não deixar que as circunstâncias nos causem constrangimento. Que nós tenhamos a grandeza de nos colocarmos numa posição de inferioridade, porque Jesus já nos trouxe o alerta. Olha, quem se humilhar será exaltado. O humilhado será exaltado. Ou quem se deixar como último será o primeiro no reino dos céus. Porque mostra que o seu coração já é comprometido com a verdade. E a verdade é, nós somos todos muito pequenos. Nós somos todos muito inferiores. Às vezes, em algum aspecto, algum de nós aí tem um pouquinho mais de entendimento, um pouquinho mais de proeminência, mas é só isso. É só algo um pouquinho a mais do que os outros, do que os demais. O que nos diferencia é algo muito sutil. Ninguém é estupendamente melhor do que o outro. Nesse mundo aqui, não. Deus fez uma mescla boa, colocou alguns um pouquinho melhores em alguns aspectos para poder dar exemplo para aqueles que estão ainda um pouquinho inferiores, para que possam ter como exemplo alguém para poder aprender. Mas a diferença entre nós é muito sutil, é muito tênue. A linha que nos separa é muito sutil. Então, se você que está me assistindo aí se acha melhor que alguém, se sente aí superior de alguma maneira, por favor, reveja isso. É em você, não conta para ninguém não. Pode guardar para você. Faça uma autoanálise e descubra se isso não tem causado em você uma destruição, uma autodestruição, um distanciamento das pessoas. As pessoas não têm vontade de ficar perto de você. Você não é convidado para festas. As pessoas não têm vontade de conversar com você. Isso é muito ruim. Porque perdendo a comunicação, perdendo a amizade, perdendo a vontade das pessoas estarem perto de você, você perde demais. O grande prejudicado é você. Você não vai crescer mais, você está parado, você estacionou. Porque para crescer, você tem que conviver. E sem convivência, você está fadado aí a ficar estacionário. Vai viver uma existência estacionária. Você não vai retroceder. Não há retrocesso. Não há involução. Mas há estacionamento. Há inércia. Há sim. Então, que não haja mais inércia em nossas vidas. Que nós nos coloquemos na posição de menino. Na posição daquele que senta no último banco, na última mesa da festa. Daquele que se rebaixa, mas sabe do valor que tem. Não tem problema se as pessoas me veem como inferior, não tem problema não. Deixa os superiores aí, né? Os que se julgam superiores. Um dia nós vamos nos surpreender chegando no mundo espiritual, vendo muita gente que nós consideramos até pessoas quase que invisíveis. Nós vamos descobrir a luminosidade dessas pessoas. Como mostra muito no livro Nosso Lar, e até no filme mesmo, o André Luiz surpreso de ver que alguém de grande proeminência espiritual era alguém que ele desprezava muito. Uma de suas pacientes que ele atendia gratuitamente, que ela era muito pobre, e era uma das que tinha mais amor por ele, uma das que mais oraram por ele quando ele desencarnou. Então, que nós não sejamos pegos de surpresa quando adentrarmos no mundo espiritual.
que nós tenhamos a grandeza de reconhecer o nosso tamanho e, de preferência, isso não é falsa humildade, não, que nós ocultemos as nossas virtudes. Não fique contando para ninguém o quanto que você é bom nisso ou bom naquilo. Isso, além de ser ridículo, isso te coloca de uma maneira inapropriada. Você se coloca como superior. Então não conte vantagens, não conte o que você fez, o que você faz, o que você acontece. Não conte para ninguém isso. Se alguém te perguntar, você pode contar. E aí, Estela, o que você fez de bom? Ah, então eu fiz. Agora não, Chico, falou, Luciano, ó, sabe o que eu fiz? E eu fiz, ó. Isso aí é muito autodestrutivo. Certo, meus irmãos? Semana que vem, nós vamos dar continuidade falando dos mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Tem mistérios que são ocultos aos sábios? Então vamos descobrir isso semana que vem. O nosso evangelho de número 52 vai ser o primeiro do ano 2022. Então fica o convite para que nós estejamos juntos na semana que vem. Certo, meus irmãos, falar de humildade é muito difícil, porque nós não somos humildes. Eu falo por mim aqui. Então é muito difícil ensinar humildade, mas nós assim, deixamos aqui muito claro que quem está ensinando aqui não sou eu nem a Estela, que nós não somos humildes. Mas o Evangelho, sim. O Cristo, sim. Jesus, sim, foi humilde o tempo todo. Nunca demonstrou em nenhum momento a sua superioridade. Sempre acatou, acolheu, amparou, perdoou, compreendeu, sempre amou. Atitude de quem é muito humilde. Não é isso? É isso aí. Quer complementar mais alguma coisa? Não? Perfeito. Então vamos lá, gente. Vamos para a nossa oração, finalizando a nossa manhã. Nossa última terça-feira de 2021. E eu quero então convidar vocês aqui de antemão, a Estela não está nem sabendo, mas amanhã nós estamos planejando de fazer aqui então o nosso momento de oração. Amanhã, como a gente fez ao longo dessa pandemia, então nós estamos planejando de amanhã às 9h30 da noite reviver e fazer o momento de oração para agradecer por esse ano, mesmo diante de todas as dificuldades que nós tivemos. Você topa? Vamos? Então, se vocês que estão aí toparem, muita gente que está aqui sempre me pergunta, Luciano, vamos fazer um momento de oração de novo? Que saudade daquela época, apesar que foi um momento muito difícil, apesar de ter sido um momento muito tenso, né, que nós vivemos aí. Aí a gente chama a Dona Isabel para fazer a prece. Pois é. Então nós estamos pensando em fazer aqui então amanhã, que nós vamos ter essa folguinha amanhã, e 9h30 da noite, se vocês toparem, se vocês já acharem bacana, nós vamos fazer o último momento de oração do ano e agradecendo muito por tudo que nós aprendemos e abençoar aqueles que partiram, abençoar aqueles que não é como nós aqui que ficamos aqui. Agradecer que ficamos, né? Agradecer muito. Então, quem topar, eu estou planejando aqui de fazer então um momento de oração do ano novo, de pré-ano novo. Vocês topam, não? Vamos fazer um cartazinho, então. Vamos fazer um cartazinho bonito, isso. Legal. Então vamos fazer amanhã, 9h30 da noite. Se vocês toparem, estaremos juntos então. E aí o próximo é para marcar uma pizza, então. Será que já vai dar, hein? Vamos ver. Tem um monte de gente falando, eu topo aqui, ó. Tem um monte de gente topando. Amanhã, Maravilha. 9h30. Então, dá se tempo tiver... de jantar, lavar a louça, escovar os dentes e entrar. Então nessa quarta eu vou fazer o cartazinho depois aqui, vou divulgar. E nós vamos então entrar aqui na rede também, na Rede Amigo Espírita. E 9h30 da noite estaremos juntos. Feito, gente? Vamos para a nossa oração aqui para finalizar essa manhã? Vamos lá. Senhor Jesus, divino amigo e mestre, te agradecemos por esse ano intenso em que vivemos, um ano de incontáveis aprendizados, um ano de grandes dificuldades, mas que nós temos a plena convicção de que o Senhor não nos esqueceu em nenhum segundo. Mesmo diante daquilo que nós consideramos ali trágico, o Senhor esteve conosco. Mesmo diante da separação que tivemos de tantos irmãos que esse Covid levou embora, mas nós sabemos que eles foram para mais perto da Tua presença, Mestre. Quero abençoar cada pessoa que nos dá a honra da sua companhia, toda terça-feira, aqui nas redes sociais. Que sejam abençoados aqueles que nos acompanham ao vivo, aqueles que nos acompanham em outro momento, por não poderem estar aqui conosco, ao vivo. Quero abençoar cada pessoa com saúde,
com disposição, com esperança, com fé, com coragem, com determinação de continuar, com boas expectativas, não só para o ano novo que surge, que é apenas uma contagem humana, os dias continuam os mesmos, mas que nós aproveitemos essa mudança de número, de calendário, para poder desejar implantar em nós novas ações, novos ideais, novas condutas, que nós possamos extirpar de vez, ou pelo menos pouco a pouco, aqueles nossos velhos hábitos autodestrutivos, aquele senso de superioridade que tem nos causado tanta solidão, tantas amarguras. Senhor Jesus, fortaleça-nos para que nós continuemos caminhando com as nossas próprias pernas. Auxilia-nos para que possamos nos assemelhar cada dia mais com você. Mestre, encerramos aqui esse ano, desejosos de obter a tua permissão para que semana que vem e no próximo ano possamos caminhar juntos, dando sequência a essas reflexões do teu evangelho tão ricas para nós. Que possamos continuar servindo na nossa comunidade, que possamos cada dia mais desejar e pôr em prática a demolição dos muros que criamos entre nós. E que sejamos construtores de mais pontes, que possamos nos ligar mais e nos desunir menos. Deus, nosso Pai, nosso muito obrigado por nos ter criado e nos ter dado livre-arbítrio de escolha, livre escolha, que possamos utilizar bem esse recurso tão rico, tão precioso, e que possamos sempre optar pelas melhores escolhas. Muito obrigado, Senhor Jesus, por nos dar todo o amparo. Obrigado, amigos espirituais desse trabalho, que nos amparam incansavelmente. Obrigado, companheiros de ideal, não só espírita, mas de todas as crenças religiosas. Sejam abençoados nossos irmãos católicos, protestantes, umbandistas, taoístas, budistas, muçulmanos. Recebam o nosso carinho, o nosso respeito e a nossa gratidão. Na tua bênção, Senhor Jesus, encerramos aqui hoje e te rogamos, permita-nos estar aqui na próxima semana. Abençoe nossos familiares com saúde, física e espiritual, com alegria de viver e com o desejo de que o ano próximo que chega seja ainda melhor do que foi esse. Muito obrigado, Mestre, e que assim seja. E é isso aí, gente. Nós agradecemos muito pela companhia de vocês. Desejamos, então, que possamos continuar ativos e juntos em 2022.